Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos para mais um devocional, uma reflexão da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para abrir as vossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Nós estaremos refletindo sobre a importância de buscar a sabedoria, a importância de anelar pela sabedoria. Nós vemos nos dias atuais, isso de forma trágica, que as pessoas, elas, seus recursos, elas investem o seu tempo para adquirir bens materiais, para adquirir coisas terrenas e se esquecem de buscar as riquezas espirituais, se esquecem de crescer na sabedoria, se esquecem de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, está escrito em Provérbios capítulo 2, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvido à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha que preciosidade esse texto de Provérbios nos aponta, a busca da sabedoria. Isso é o que deve nos mover, isso é o que deve nos impelir. Nós não podemos ser pessoas que vivemos a vida de qualquer forma e de qualquer maneira. Nós precisamos anelar pela sabedoria. Nós precisamos desejar a sabedoria, porque a sabedoria, amados irmãos, vai nos tornar diferente das demais pessoas, porque é algo que procede de Deus, é algo que advém do alto. Se você voltar um pouco para o capítulo 1 e o versículo 7, você vai encontrar escrito: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Quando nós vamos analisar esse texto e observarmos que ele diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, essa palavra princípio, ela não diz respeito a qualitativo, nem a algo essencial, mas sim a algo fundamental. O que quer dizer com isso? Que o temor do Senhor vem primeiro do que qualquer coisa. Então, o temor do Senhor é a base de toda a sabedoria. Primeiro vem o temor do Senhor e depois todas as outras coisas que o livro de Provérbios nos ensina. E ter uma vida sábia diz respeito a procedimento, a se conduzir de maneira prudente, de maneira sábia. Isso é muito importante para nós que somos cristãos. A nossa vida cristã, ela precisa ser permeada por sabedoria. Nós precisamos temer ao Senhor para que nós tenhamos uma vida produtiva, uma vida de santidade, uma vida que nós nos portemos de maneira que agrada ao Senhor. E o texto que nós lemos em Provérbios capítulo 2 vai mostrar que essa busca pela sabedoria deve ser uma busca diligente, deve ser uma busca incessante. Se você ver no versículo de número 4, diz que devemos buscar a sabedoria como se busca a prata. E é interessante que um dos autores que eu li esses dias, Low Prior, ele vai fazer um paralelo. Porque aqui o texto diz que devemos buscar a sabedoria como a prata e não como o ouro. Isso aqui é um detalhe muito importante e diz respeito à questão geológica. Quando nós vamos observar como se adquire o ouro geralmente nós vemos ele em questões fluviais, em rios, em planícies, em questões aluviais. Então, o ouro ele é mais fácil de ser extraído porque ele está na superfície. Já a prata é necessário escavações profundas, é necessário um procedimento de mineração mais profundo do que o ouro exige. Então, quando nós vemos o sábio associando a busca da sabedoria
com a prata, o que ele está dizendo é que nós devemos buscar a sabedoria de forma profunda, de forma intensa, de forma diligente. Isso é muito importante, irmãos. Nós vimos aqui uma palavra direcionada para os filhos, mas nós, enquanto cristãos, devemos buscar a sabedoria de forma intensa, de forma profunda. Devemos aproveitar esses momentos que estamos tendo tempo para crescer mais na graça do Senhor, para buscar entender mais a palavra de Deus, para buscar entender mais a vontade de Deus, conforme Paulo nos orienta. Então, a reflexão que nós podemos ver através da palavra de Deus é que nós necessitamos buscar a sabedoria como a prata. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se você vê a conclusão do versículo 5, vai dizer, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Esse é o nosso alvo, o conhecimento de Deus. Então, que Deus vos abençoe. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.